Queridos, abrimos a palavra do Senhor, foi lida, mas eu quero trazer para vocês nessa noite o relato, principalmente sobre o testemunho dessa família, ao qual Deus, Ele trabalhou na vida daquela família. Observamos que Davi, ele venceu porque Deus garantiu a sua vitória. Observamos que Abraão, ele venceu porque Deus assim era com ele. Observamos também que Jacó, ele venceu porque Deus assim era com ele. E nessa noite eu quero dizer a você o seguinte: se Deus é contigo, a sua vitória, ela é garantida. Se Deus é contigo nessa noite, a sua vitória é mais do que garantida. Elias, ele saindo da cidade ao qual ele fazia a obra do Senhor, ele se escondendo de uma mulher perversa por nome de Jezabel, que se intitulava princesa daquele local, rainha daquele lugar. Ele fica ali por um bom tempo, até segundo a ordem do Senhor, porque Deus foi buscar ele naquele lugar. E antes disso, aconteceu que o anjo do Senhor, aparecendo para Ruth, à beira do poço, ele chega e diz: mulher, para ti não está acabada a sua história. Os irmãos conhecem muito bem a história de Ruth. Vocês sabem que ela foi casada com uma casou com filha, a outra casou com outro filho de Noemi. E quando agora os dois moços ali, eles morrem, Noemi não tendo mais filho para poder entregar para elas casar, nem sequer filhos caçulos, nem sequer filho de menor naquele tempo. Noemi agora toma uma decisão: volta para a sua terra, volta para a sua parentela, porque para a minha parentela também estou indo. Queridos, mas por que desse relato de Ruth e o relato de Elias e essa família que passavam por necessidade? Pois eu vou dizer a você: se você olha para o alvo, se você olha para Jesus, os problemas eles podem até se levantar, mas jamais irá conseguir te deter. Noemi, então, agora ela crê na promessa daquele anjo, porque o anjo chega para ela, pastor, e diz: mulher, a tua história não acaba aqui. De ti nascerá, conte comigo. Glória a Deus. Um profeta esse, Samuel. Um rei esse, Davi. Aquele que se levantaria para esmagar a cabeça da serpente também nasceria da linhagem de Ruth, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E é exatamente sobre essa mensagem que eu quero tratar com você nesta noite. Sobre essa mensagem que queremos ouvir de Deus nessa noite. A promessa dele, onde é que está a promessa de Deus sobre as nossas vidas? Lemos os versículos que lemos aqui nesse momento. Queridos, muitos são aqueles que têm esquecido da maior promessa de Deus. Podemos pedir a Deus um carro? Podemos. Podemos pedir a Deus uma casa própria? Podemos. Podemos pedir a Deus uma riqueza? Podemos. Mas também é o dever de um crente pedir de Deus a principal promessa, que é a salvação em Cristo Jesus. E muitos são que têm deixado se levar pelas riquezas desse mundo. Muitos são que têm deixado esquecido da grande promessa de Deus, que o Filho de Deus voltaria na terra para buscar os seus escolhidos. Muitos são os que têm deixado de lado a mensagem da salvação de Cristo Jesus. Mas eu louvo ao Senhor nesta noite, porque essa igreja, ela não esqueceu dessa promessa, ou esqueceu. Eu quero ver aqui algum daqueles que irão morar naquela terra preciosa, naquela terra bendita, naquela terra que está sendo separada, naquela terra que o Senhor disse: vinde bendito do meu Pai, porque é
sua mão na noite? Cadê a mão daqueles que não moram no céu? Cadê a mão daqueles que ainda não esqueceu essa promessa? Dê a glória a Deus, porque a Deus essa glória pertence, querido. E quando nós nos entramos nessa promessa, os problemas vêm, as lutas vêm, as perseguições vêm, as calúnias, essas são as primeiras a chegar em nossas vidas. Mas temos que crer em algo. Calúnias podem me matar. Perseguições podem me encontrar. A morte pode até no meu lar entrar. Mas a promessa de Cristo Jesus, que eu, você, nós iremos herdar, essa aí ninguém, queridos, pode tirar. E a glória de Deus, ninguém pode pedir sobre essa promessa. Pois bem, aquela mulher, ela esqueceu da promessa de Deus sobre a vida dela. A viúva de Sarepta, ela esqueceu da promessa que Deus tinha sobre a sua vida. E ela agora relata para o profeta Elias dizendo: não tenho nada para dar ao profeta. E ela simplesmente, ela mesmo decreta a sua derrota. Eu tenho aqui um punhado de farinha na panela, tenho também um pouco de azeite. E vem aqui, ó, 2 cacos de telha, 2 cavacos. Eu irei preparar. E aí agora é onde que vem, muitas das vezes é o que eu chamo a atenção do crente. Crente, se você diz, será? Se você entrar com dúvida no que você irá fazer, não irá dar certo. Você tem que ter a certeza da sua vitória. Você tem que entrar na presença do Senhor com a certeza da sua vitória. Você tem que crer a cada dia. Nós cristãos, nós somos obrigados a crer que Jesus, ele tem bênçãos para nós. Que o Senhor, ele tem promessas para a nossa vida. E aquela mulher agora, ela chega e diz: irei eu e meu filho comer, e depois iremos morrer. Aleluia. Ela mesma decretou a sua derrota. Iremos morrer. Mas o projeto de Deus naquela vida era diferente. Aquela mulher, ela não tinha consciência de que aquele que estava falando com ela era o profeta Elias. Aquele que foi usado outrora por Deus. Foi usado para poder abençoar aquela cidade. Foi usado para pedir a Deus bênçãos para não destruir aquela cidade. Essa mesma mulher, ela não entendeu que aquele era o profeta Elias. Ela olhou para Elias com a visão menor. Ela olhou para Elias com a visão turva. Ela olhou para Elias como aquele homem que não poderia fazer nada por ela. Glória a Deus. Foi muito bem, querido. Agora Deus age na vida dela. Deus entrega para ela ali um profeta para profetizar sobre a vida dela. E eu quero dizer a você nessa noite: domingo geralmente se prega sobre salvação. O dogma da igreja é que os domingos seja preparado para trazer a mensagem da salvação. Pois bem, queridos, por que dessa mensagem nessa noite, pregador? Porque nesta noite entrou aqui neste lugar, pastor, 2 pessoas dizendo que eles não são capazes. 2 pessoas entrou neste lugar dizendo: eu não sou capaz, eu não irei conseguir. Ei, querido, não decrete a sua derrota. Não diga não posso, você pode. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Talvez você nessa noite pergunte: mas quem falou do meu problema para esse pregador? Não foi ninguém, simplesmente o Espírito Santo, ele revela a sua vida aqui neste lugar, porque Deus, ele quer tratar contigo nessa noite. Deus, ele quer a sua salvação, mas além disso, ele quer que você creia que ele está trabalhando com você, que ele está agindo sobre a sua vida, que ele está agindo sobre a sua casa, que ele está agindo sobre aquele negócio que você colocou nas mãos dele. É noite de salvação, querido. Mas também é noite de Deus alertar você. Não temas, porque eu estou contigo. Não te
sua vida com a visão turva. Mas aquele irmãozinho lá naquele culto, ele disse que eu ia conseguir, eu até agora não consegui. Não é por isso que você irá deixar de acreditar na promessa. A promessa na vida de Josué demorou 45 anos. 45 anos se demorou na vida de Josué para cumprir. Aí ele chega e lembra agora aos seus líderes: olha, desde quando... Perdão, Josué não, Caleb, me perdoe, sou falho. Caleb chega agora para Josué e diz: tão moço como era naquele tempo, as minhas forças continuam sendo as mesmas. Porque no momento em que eu pisei os meus pés sobre esse lugar, havia uma promessa que esse lugar seria meu como herança. E aí agora ele toma posse da sua bênção 45 anos depois. 40 anos ele tinha, 85 anos agora era a sua idade. A promessa na vida de um casal em Teixeira de Freitas demorou 20 anos. O inimigo entrou sobre o seu lar e tirou ali e separou daquele casal. 20 anos se demorou para cumprir-se o que Deus havia dito a ele: vocês ainda terão muito que conversar sobre a sua união. 20 anos demorou. Eu quero estimular a sua fé nessa noite. Mas prepara. Uma década, 10 anos, para uma promessa se cumprir na vida de um crente. Mas então hoje eu tenho 35 anos, só daqui a 45 anos que irá se cumprir essa promessa na minha vida. A profecia, ela não tem prazo de validade. Mas o tempo do homem também não é o tempo de Deus. Deus ele pode cumprir a profecia sobre a sua vida nesta noite, como também pode cumprir daqui a 10 anos. Essa mulher, ela estava nessa situação. Ela tinha perdido a noção do tempo. Ela tinha perdido aquilo que havia profetizado sobre a vida dela. E agora o profeta Elias chega e estimula ela a crer. Estimula ela a exercitar a fé. Tudo bem, você pode até ir, mas faça primeiro para mim. Faça primeiro para mim, depois, olha só. Agora ela começa a crer o que o profeta estava falando. Vai, faça para mim e depois fará para ti e para o seu filho. A botija que tinha apenas um pouco de farinha, apenas um pouco de azeite na botija e na panela. Agora o profeta chega e já começa a profetizar para ela: vai, faça para mim. E o bicho que come é crente, viu? Meu Deus do céu, imagina aí agora aquele profeta, depois de ter sido usado por Deus, agora ele desce aquela cidade, e agora chega o profeta e diz: vai, faça para mim. Ou seja, aquele alimento que seria para 2 pessoas, só o profeta agora estaria comendo. Mas o bom é que ele chega e diz: vai, faça para mim, depois fará para ti e para o teu filho. Aí ela começa a crer na promessa. Porque ela foi obedecendo, e obedeceu, fez a profeta, e quando ela voltou, farinha de sobra tinha na panela, azeite de sobra tinha na botija. E mesmo assim, ela estava andando errante com relação à promessa de Deus. Foi necessário Deus tirar o filho dela para entregar na mão do profeta, e o profeta orar e ele renascer novamente, ele ser ressuscitado, para agora ela chegar e decretar. Olha só, tempos depois, já tinha sido abençoada, já tinha feito tudo. E ela disse: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Querido, não basta você crer na pessoa do irmão Gerson Leal. Creia na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Faça uma prova com Deus. Não é necessário eu profetizar e você crer. Não é necessário eu pregar e você colocar no seu coração. Não é necessário eu falar aqui e você tem que seguir a risca. Mas faça um
com Deus: Senhor, aquilo que aquele servo falou, vem de ti ou vem da carne? Senhor, aquela profecia que o teu servo trouxesse, vem de ti ou vem da carne dele? Faça uma prova com Deus. Corações estão por dentro, remoendo. De onde vem essa palavra? De onde vem esse profeta? De onde vem esse homem que intitula homem de Deus? Primeiro, eu não gosto nem de me intitular homem de Deus, queridos. Eu quero que o meu testemunho fale por mim. Para isso, eu quero deixar isso com os irmãos. Eu não gosto de chegar, não. A minha apresentação deixa que os irmãos se apresentem. Mas uma coisa eu digo a você: o Deus que foi com aquela família comendo mamão verde cortado com pimenta do reino, e a sua cama era a cama de sapé. Deixa eu ver aqui para mim não falhar. O irmão aqui conhece, aquele outro irmão ali conhece. Cama de sapé. Esse aqui eu acho que eu conheço também, eu acho que ele tem seus 40. Né? Então os irmãos que conhecem que a cama de sapé é feito com o resto do capim cortado, e você amarra tudo aquilo ali e agora faz aquela cama para se acomodar por ali. Queridos, e o que eu quero dizer para vocês, com essa pessoa que dormia sobre cama de sapé, essa família, o pai, por sua vez, era pobre, mãe pobre, filhos pobres, não tinha nem sequer chinelo para os pés. E ali aquela família, por Deus ter um propósito sobre a vida deles, algo aconteceu. Algo aconteceu porque a promessa de Deus na vida daquela família era grande. Aquela família foi necessário, aquele pai passar por complicação de saúde para ele se mudar para uma cidade melhor. E ali agora Deus foi trabalhando sobre aquelas vidas, sobre aquelas famílias, a ponto de, dentro dessa família hoje, existir obreiros, existir 2 pastores, família convertida na presença do Senhor, e Deus prosperando dia após dia. Hoje não é necessário mais essa família viver de mamão verde cortado com pimenta do reino, mas se necessário for para comer, eles voltam e eles comem. Porque, queridos, eu falo para vocês, essa família que saiu do povoado de São Francisco, conhecido mais como Pau Mancado, um desses membros dessa família está pregando para vocês nessa noite. Um desses filhos está pregando para vocês nessa noite. Por isso que eu digo a você, não importa qual o tamanho do seu problema, não importa qual é a situação que você está vivendo, o importante é se você tem Deus no seu coração, se você crê na sua salvação, o inimigo ele pode se levantar, ele pode dizer que você é derrotado, ele pode dizer que você não irá conseguir, ele pode dizer que você não tem passaporte para o céu, querido. Mas se você tão somente crê na sua salvação, é o bastante. E a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor basta sobre a sua vida, porque agindo Deus sobre a sua vida, ninguém pode impedir. Eu quero dizer uma vez mais, Deus, Ele agiu sobre a minha família para poder testemunhar para você nessa noite que Deus Ele pode. Deus Ele é capaz. Deus ele pode todas as coisas, ele pode tirar uma criança do futuro que vem e colocar como presidente desse país. Deus ele pode tirar você de uma situação difícil e colocar você como líder de mocidade, como líder de senhora, como pastor da igreja. Ele pode colocar você muito mais como presidente desse país. Aleluia. Mas é necessário haver um propósito de Deus sobre a sua vida. Mais uma vez eu digo a você, a profecia, ela vem. Se você crê, você recebe. Se você não crê, ela passa. Ela passa e ela não retorna. Eu quero nessa noite, já o tempo avançou, passou-se a hora,
Mas eu quero chamar aqui à frente, com a permissão. Foi lida. Mas eu quero trazer para vocês essa noite o relato, principalmente sobre o testemunho dessa família, o qual Deus, Ele trabalhou na vida daquela família. Observamos que Davi, ele venceu porque Deus garantiu a sua vitória. Observamos que Abraão, ele venceu porque Deus assim era com ele. Observamos também que Jacó, ele venceu porque Deus assim era com ele. E nessa noite eu quero dizer a você o seguinte: se Deus é contigo, a sua vitória, ela é garantida. Se Deus é contigo nessa noite, a sua vitória é mais do que garantida. Elias, ele saindo da cidade ao qual ele fazia a obra do Senhor, ele se escondendo de uma mulher perversa por nome de Jezabel, que se titulava princesa daquele local, rainha daquele lugar. Ele fica ali por um bom tempo, até segundo a ordem do Senhor, porque Deus foi buscar ele naquele lugar. E antes disso, aconteceu que o anjo do Senhor, aparecendo para Ruth, à beira do poço, ele chega e diz: mulher, para ti não está acabada a sua história. Os irmãos conhecem muito bem a história de Ruth. Vocês sabem que ela foi casada com uma, casou com filha, a outra casou com outro filho de Noemi. E quando agora os dois moços ali, eles morrem, Noemi não tendo mais filho para poder entregar para elas casar, nem sequer filhos caçulos, nem sequer filho de menor naquele tempo. Noemi agora toma uma decisão: volta para a sua terra, volta para a sua parentela, porque para a minha parentela também estou indo. Queridos, mas por que desse relato de Ruth e o relato de Elias e essa família que passava por necessidade? Pois eu vou dizer a você: se você olha para o alvo, se você olha para Jesus, os problemas eles podem até se levantar, mas jamais irá conseguir te deter. Noemi, então agora ela crê na promessa daquele anjo, porque o anjo chega para ela, pastor, e diz: mulher, a tua história não acaba aqui. De ti nascerá, conte comigo. Glória a Deus. Profeta esse, Samuel. Um rei esse, Davi. Aquele que se levantaria para esmagar a cabeça da serpente também nasceria da linhagem de Ruth, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E é exatamente sobre essa mensagem que eu quero tratar com você nesta noite. Sobre essa mensagem que queremos ouvir de Deus nessa noite. A promessa dele, onde é que está a promessa de Deus sobre as nossas vidas? Lemos os versículos que lemos aqui nesse momento.
tem esquecido da maior promessa de Deus. Podemos pedir a Deus o carro? Podemos. Podemos pedir a Deus uma casa própria? Podemos. Podemos pedir a Deus uma riqueza? Podemos. Mas também é o dever de um crente pedir de Deus a principal promessa, que é a salvação em Cristo Jesus. E muitos são que têm deixado se levar pelas riquezas deste mundo, muitos são que têm deixado esquecido da grande promessa de Deus, que o Filho de Deus voltaria na terra para buscar os seus escolhidos. Muitos são que têm deixado de lado a mensagem da salvação de Cristo Jesus. Mas eu louvo ao Senhor nesta noite, porque essa igreja, ela não esqueceu dessa promessa, ou esqueceu. Eu quero ver aqui a mão daqueles que não sabem que irão morar naquela terra preciosa, naquela terra bendita, naquela terra que está sendo preparada, naquela terra que o Senhor diz: vinde bendito do meu Pai, porque é preparado para vós no reino do céu. Cadê essas mãos? Cadê a mão desses trabalhadores? Cadê a mão daqueles que irão morar no céu? Cadê a mão daqueles que ainda não esqueceu essa promessa? Dê a glória a Deus, porque a Deus essa glória pertence, querido. E quando nós nos entramos nessa promessa, os problemas vêm, as lutas vêm, as perseguições vêm, as calúnias, essas são as primeiras a chegar em nossas vidas. Mas temos que crer em algo. Calúnias podem me matar. Perseguições podem me encontrar. A morte pode até no meu lar entrar. Mas a promessa de Cristo Jesus, que eu, você, nós iremos herdar, essa aí ninguém, queridos, pode tirar. E a de Deus, ninguém pode impedir sobre essa promessa. Pois bem, aquela mulher, ela esqueceu da promessa de Deus sobre a vida dela. A viúva de Sarepta, ela esqueceu da promessa que Deus tinha sobre a sua vida. E ela agora relata para o profeta Elias dizendo: não tenho nada para dar ao profeta. E ela simplesmente, ela mesmo decreta a sua derrota. Eu tenho aqui um punhado de farinha na panela, tenho também um pouco de azeite. E vem aqui, ó, 2 cacos de telha, 2 cavacos. Eu irei preparar. E aí agora é onde que vem, muitas das vezes é o que eu chamo a atenção do crente. Crente, se você diz, será? Se você entrar com dúvida no que você irá fazer, não irá dar certo. Você tem que ter a certeza da sua vitória. Você tem que entrar na presença do Senhor com a certeza da sua vitória. Você tem que crer a cada dia. Nós cristãos, nós somos obrigados a crer que Jesus, ele tem bênçãos para nós, que o Senhor, ele tem promessas para a nossa vida. E aquela mulher agora, ela chega e diz: irei eu e meu filho comer, e depois iremos morrer. Ela mesmo decretou a sua derrota. Iremos morrer. Mas o projeto de Deus naquela vida era diferente. Aquela mulher, ela não tinha consciência de que aquele que estava falando com ela era o profeta Elias. Aquele que foi usado outrora por Deus. Foi usado por abençoar aquela cidade. Foi usado para pedir a Deus bênçãos para não destruir aquela cidade. Essa mesma mulher, ela não entendeu que aquele era o profeta Elias. Ela olhou para Elias com uma visão menor. Ela olhou para Elias com uma visão turva. Ela olhou para Elias como aquele homem que não poderia fazer nada por ela. Glória a Deus. Foi muito bem, querido. Agora Deus age na vida dela. Deus entrega para ela ali um profeta para profetizar sobre a vida dela. E eu quero dizer a você nessa noite: domingo geralmente se prega sobre salvação. O dogma da igreja é que os domingos seja preparado para trazer a mensagem da salvação. Pois bem, queridos,
Por que dessa mensagem nesta noite, pregador? Porque nesta noite entrou aqui neste lugar, pastor, duas pessoas dizendo que eles não são capazes. Duas pessoas entrou neste lugar dizendo: eu não sou capaz, eu não irei conseguir. Ei, querido, não decrete a sua derrota. Não diga não posso, você pode. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Talvez você nessa noite pergunte: mas quem falou do meu problema para esse pregador? Não foi ninguém, simplesmente o Espírito Santo, ele revela a sua vida aqui neste lugar, porque Deus, ele quer tratar contigo nesta noite. Deus, ele quer a sua salvação, mas além disso, ele quer que você creia que ele está trabalhando com você, que ele está agindo sobre a sua vida, que ele está agindo sobre a sua casa, que ele está agindo sobre aquele negócio que você colocou nas mãos dele. É noite de salvação, querido. Mas também é noite de Deus alertar você. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não temas, querido. Creia tão somente na promessa que Deus te prometeu. Creia tão somente no projeto que Deus colocou no seu coração. Talvez você está olhando agora para aquele que profetizou sobre a sua vida com a visão turva. Mas aquele irmãozinho lá naquele culto, ele disse que eu ia conseguir, eu até agora não consegui. Não é por isso que você irá deixar de acreditar na promessa. A promessa na vida de Josué demorou 45 anos. 45 anos se demorou na vida de Josué para cumprir. Aí ele chega e lembra agora aos seus líderes: olha, desde quando... Perdão, Josué não, Caleb, me perdoe. Sou falho. Caleb chega agora para Josué e diz: tão moço como era naquele tempo, as minhas forças continuam sendo as mesmas. Porque no momento em que eu pisei os meus pés sobre esse lugar, havia uma promessa que esse lugar seria meu como herança. E aí agora ele toma posse da sua bênção 45 anos depois. 40 anos ele tinha, 85 anos agora era a sua idade. A promessa na vida de um casal em Teixeira de Freitas demorou 20 anos. O inimigo entrou sobre o seu lar e tirou ali e separou daquele casal. 20 anos se demorou para cumprir-se o que Deus havia dito a ele: vocês ainda terão muito que conversar sobre a sua união. 20 anos demorou. Eu quero estimular a sua fé nessa noite. Mas prepara. Uma década, 10 anos, para uma promessa se cumprir na vida de um crente. Mas então hoje eu tenho 35 anos, só daqui a 45 anos que irá se cumprir essa promessa em minha vida. A profecia, ela não tem prazo de validade. Mas o tempo do homem também não é o tempo de Deus. Deus, ele pode cumprir a profecia sobre a sua vida nesta noite, como também pode cumprir daqui a 10 anos. Essa mulher, ela estava nessa situação. Ela tinha perdido a noção do tempo. Ela tinha perdido aquilo que havia profetizado sobre a vida dela. E agora o profeta Elias chega e estimula ela a crer. Estimula ela a exercitar a fé. Tudo bem, você pode até ir, mas faça primeiro para mim. Faça primeiro para mim, depois, olha só. Agora ela começa a crer o que o profeta estava falando. Vai, faça para mim e depois fará para ti e para o seu filho. A botija que tinha apenas um pouco de farinha, apenas um pouco de azeite, na botija e na panela. Agora o profeta chega e já começa a profetizar para ela: vai, faça para mim. E o bicho que come é crente, viu? Meu Deus do céu, imagina aí agora aquele profeta, depois de ter sido usado por Deus, agora ele desce aquela cidade
E agora chega o profeta e diz, vai, passa para mim. Ou seja, aquele alimento que seria para 2 pessoas, só o profeta agora estaria comendo. Mas o bom é que ele chega e diz, vai, passa para mim, depois fará para ti e para o teu filho. Aí ela começa a crer na promessa. Porque ela foi obedecendo, e obedeceu, fez a profeta, e quando ela voltou, farinha de sobra tinha na panela, azeite de sobra tinha na botija. E mesmo assim, ela estava andando errante com relação à promessa de Deus. Foi necessário Deus tirar o filho dela para entregar na mão do profeta, e o profeta orar e ele renascer novamente, ele ser ressuscitado, para agora ela chegar e decretar. Olha só, tempos depois, já tinha sido abençoada, já tinha feito tudo. E ela diz, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Querido, não basta você crer na pessoa do irmão Gerson Leal, creia na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Faça uma prova com Deus. Não é necessário eu profetizar e você crer. Não é necessário eu pregar e você colocar no seu coração. Não é necessário eu falar aqui e você tem que seguir a risca. Mas faça um propósito com Deus. Senhor, aquilo que aquele servo falou, vem de ti ou vem da carne? Aleluia. Senhor, aquela profecia que o teu servo trouxesse, vem de ti ou vem da carne dele? Faça uma prova com Deus. Corações estão por dentro, remoendo. De onde vem essa palavra? De onde vem esse profeta? De onde vem esse homem que intitula homem de Deus? Primeiro, eu não gosto nem de me intitular homem de Deus, queridos. Eu quero que o meu testemunho fale por mim. Para isso, eu quero deixar isso com os irmãos. Eu não gosto de chegar, não. A minha apresentação deixa que os irmãos se apresentem. Mas uma coisa eu digo a você. O Deus que foi com aquela família comendo mamão verde cortado com pimenta do reino, e a sua cama era cama de sapé. Deixa eu ver aqui para mim não falhar. O irmão aqui conhece, aquele outro irmão ali conhece, cama de sapé. Esse aqui eu acho que ele conhece também, eu acho que ele tem seus 40. Né? Então os irmãos que conhecem que a cama de sapé é feito com o resto do capim cortado, e você amarra tudo aquilo ali e agora faz aquela cama para se acomodar por ali. Queridos, e o que eu quero dizer para vocês, com essa pessoa que dormia sobre cama de sapé, essa família, o pai, por sua vez, era pobre, mãe pobre, filhos pobres, não tinha nem sequer chinelo para os pés. E ali aquela família, por Deus ter um propósito sobre a vida deles, algo aconteceu. Algo aconteceu porque a promessa de Deus na vida daquela família era grande. Aquela família foi necessário, aquele pai passar por complicação de saúde para ele se mudar para uma cidade melhor. E ali agora Deus foi trabalhando sobre aquelas vidas, sobre aquelas famílias, a ponto de, dentro dessa família hoje, existir obreiros, existir 2 pastores, família convertida na presença do Senhor, e Deus prosperando dia após dia. Hoje não é necessário mais essa família viver de mamão verde cortado com pimenta do reino, mas se necessário for para comer, eles voltam e eles comem. Porque, queridos, eu falo para vocês, essa família que saiu do povoado de São Francisco, conhecido mais como Pau Mancado, um desses membros dessa família está pregando para vocês nessa noite. Um desses filhos está pregando para vocês nessa noite. Por isso que eu digo a você, não importa qual o tamanho do seu problema, não importa qual é a situação que
importante, se você tem Deus no seu coração, se você crê na sua salvação, o inimigo ele pode se levantar, ele pode dizer que você é derrotado, ele pode dizer que você não irá conseguir, ele pode dizer que você não tem passaporte para o céu, querido. Mas se você tão somente crê na sua salvação, é o bastante. E a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor basta sobre a sua vida, porque agindo Deus sobre a sua vida, ninguém pode impedir. Eu quero dizer uma vez mais, Deus, Ele agiu sobre a minha família para poder testemunhar para você nessa noite que Deus Ele pode, Deus Ele é capaz, Deus Ele pode todas as coisas, Ele pode tirar uma criança do mundo de leite e colocar como presidente desse país. Deus Ele pode tirar você de uma situação difícil e colocar você como líder de mocidade, como líder de senhora, como pastor da igreja. Ele pode colocar você muito mais como presidente desse país. Aleluia. Mas é necessário haver um propósito de Deus sobre a sua vida. Mais uma vez eu digo a você, a profecia ela vem. Se você crê, você recebe. Se você não crê, ela passa. Ela passa e ela não retorna. Eu quero nessa noite, já o tempo avançou, passou-se a hora, mas eu quero chamar aqui à frente, com a permissão